Depois das demissões anunciadas no final de semana, funcionários da fábrica da GM em São José dos Campos, no interior de São Paulo, começaram a semana com uma greve. Cerca de 5 mil metalúrgicos pararam as atividades, reivindicando estabilidade no emprego. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, centenas de funcionários da fábrica da General Motors da cidade foram demitidos. O aviso de demissão foi feito por telegrama que chegou à casa do funcionário no sábado. Alguns falam em 200 demissões, mas não foi confirmado o número correto. Eles entraram em greve por tempo indeterminado, pedindo estabilidade no emprego e melhores salários. O sindicato da categoria ainda não conseguiu agendar uma reunião com a direção da empresa. A empresa diz ter tomado a decisão da demissão depois de tentar outras alternativas, como férias coletivas, layoff e programa de desligamento voluntário, mas que com a queda de 30% da procura do mercado, essas medidas não foram suficientes para equilibrar as contas da empresa. Segundo o sindicato, os cortes em São José dos Campos aconteceram um mês depois da GM demitir mais de 500 trabalhadores da planta de São Caetano do Sul. Os 750 trabalhadores que estavam de layoff e retornariam hoje às atividades também aderiram à greve. Eles não estavam na lista dos demitidos porque eles estão com a estabilidade garantida pelo acordo assinado entre a GM e o sindicato. E falando nisso, a GM e outras fábricas passam por um momento complicado também como resultado da crise que atinge o país e diminuiu os números de compras de carros novos. As vendas de carros estão desacelerando cada vez mais. Segundo a Anfávia, no mês de julho, o licenciamento de carros novos foi 22,8% menor do que no mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, a queda é de 13,9%. Com menos pessoas comprando carros, as fábricas também pisaram no freio. Queda de 15,4% na produção. Mas algumas empresas não estão sentindo a crise. As vendas de carros da Audi cresceram mais de 30%. Da Mercedes-Benz aumentou em mais de 64%. A Lexus ampliou o comércio em mais de 82% e a Chrysler mais de 339%. Todas atendem à classe A da sociedade. E a gente aqui no estúdio conversa com o William Retamiro, ele é economista. William, os números da matéria mostram que a crise, pelo jeito, não é para todo mundo não, né? Exatamente. Nós vimos agora nos números que normalmente as marcas que atendem a um público com um poder aquisitivo maior, elas tiveram um crescimento. Então, na verdade, discute-se se a indústria automobilística não está passando por um momento de reformulação do seu mercado. Embora haja a crise, não se vê investimentos. A GM anunciou 6,5 bilhões de investimentos, porém não para a unidade de São José, mas sim para as outras unidades, a de São Caetano e Gravataí. E também nós temos recentemente um investimento, né, no polo automotivo em Jacareí na ordem aproximada de 2 bilhões de reais. Mas esses são investimentos que não têm um efeito rápido, vão ter efeito provavelmente para 2018 e 2019. Mas, enquanto isso, parte da população que adquire os veículos mais baratos, elas estão recuando, estão segurando, fazendo as manutenções e não adquirindo novos veículos. Sim, agora, William, é interessante porque a gente acompanhou aí os números, são números expressivos de quedas na produção. E a gente tem também os pátios de algumas montadoras cheios ainda de carros, mas os preços para o consumidor final não são reduzidos, o que é um contrassenso quando a gente fala de economia, da oferta e demanda. Exatamente. Normalmente, quando há pouca procura de um bem, a tendência é que se reduza o preço desse bem para poder elevar o consumo dele, a fim de não ter estoques, né, parados nos pátios, no caso dos veículos. Sim. Ou seja, ainda é indicativo de que algumas empresas acreditam na melhora da economia do país no médio prazo, né? Então, se flexibilizar muito, pode ter uma perda de ganho, pode ter uma perda de mercado, pode abrir espaço para uma concorrência que entre com um produto mais barato, mas que forçaria a baixar ainda mais futuramente. Então, a perspectiva no médio prazo é de que haja uma relativa melhora. O que é o médio prazo nesse caso, William? Vamos discutir em torno de 2 anos aproximadamente, 2, 3 anos. Então, a expectativa... Na verdade, não é expectativa. O que se imagina que seja a expectativa das montadoras é que dentro de uns 3 anos essa crise
tenha passado. Exatamente. Tanto que esse investimento da GM é de 2014 a 2019 para a criação de uma nova família de veículos que ele vai ser começado a trabalhar aqui no Brasil. Agora, considerando os pátios cheios, a dificuldade das empresas, é um momento para o brasileiro tentar comprar um carro novo, quem sabe aí aproveitar o poder de barganha por conta aí dos juros que também estão atrapalhando um pouco. É momento para comprar carro novo agora ou é mesmo para pisar no freio? Desde que ele tenha o poder de barganha ou com o dinheiro na mão ou que negocie taxa de juros, se caso for financiar, muito atrativas, aí seria o momento. Se não? Se não, é bom aguardar um pouquinho, ver como é que vai estar a melhora, ver a segurança da renda familiar, como é que vai estar. Porque, por mais que aumente, é melhor não entrar em aventuras, digamos assim. É melhor ter um pouquinho de cautela ou então um poder de redução do preço bem significativo. Agora, só mais uma pergunta. Mas é momento, então, de deixar o carro novo e pegar um carro usado, seminovo, ou nenhuma das duas? Fica, por enquanto, com o carrinho que está e espera passar? Se puder ficar com o carrinho que está para poder garantir, não ter problemas, surpresas financeiras futuras, é melhor. A não ser que, como nós falamos, pode negociar uma taxa de juros bem atrativa ou barganhar muito bem desde que tenha um poder de compra à vista. Ok, muito bem.